E Deus, pelas mãos de Paulo, fazia maravilhas extraordinárias. Está em Atos, capítulo 19, versículo 11. O Evangelho não nos diz que Paulo de Tarso fazia maravilhas, mas que Deus operava maravilhas extraordinárias por intermédio das mãos dele. O Pai fará sempre o mesmo, utilizando todos os filhos que lhe apresentarem mãos limpas. Muitos espíritos mais convencionalistas que propriamente religiosos encontraram nessa notícia dos Atos uma informação sobre determinados privilégios que teriam sido concedidos ao apóstolo. Antes de tudo, porém, é preciso saber que semelhante concessão não é exclusiva. A maioria dos crentes prefere fixar o Paulo santificado sem apreciar o trabalhador militante. Quanto custou ao apóstolo a limpeza das mãos? Raros indagam relativamente a isso. Recordemos que o amigo da gentilidade fora rabino famoso em Jerusalém. Movimentara-se entre elevados encargos públicos, detivera dominadoras situações. No entanto, para que o Todo-Poderoso lhe utilizasse as mãos, sofreu todas as humilhações e dispôs-se a todos os sacrifícios pelo bem do semelhante. Ensinou e pedradas. Apesar de escrever luminosas epístolas, jamais abandonou o tear humilde até a velhice do corpo. Considera as particularidades do assunto e observa que Deus é sempre o mesmo Pai, que a misericórdia divina não se modificou, mas pede mãos limpas para os serviços edificantes junto à humanidade. Tal exigência é lógica e necessária, pois o trabalho do Altíssimo deve resplandecer sobre os caminhos humanos. Essa mensagem Mãos Limpas, né, está aqui retirada da citação de Atos, né? E Deus, pelas mãos de Paulo, fazia maravilhas extraordinárias. E Emmanuel começa aqui, então, a destacar que Deus fez maravilhas pelas mãos de Paulo de Tarso. E não as mãos de Paulo de Tarso é que fizeram coisas extraordinárias e maravilhosas, né? E o Pai, Deus, sempre fará maravilhas extraordinárias nas mãos daqueles que apresentarem as mãos limpas. E aí Emmanuel vai dizendo aqui que alguns espíritos, muitos espíritos mais convencionalistas do que realmente religiosos, né, encontraram nessa notícia, né, como se Paulo tivesse tido um privilégio. Mas é importante refletir que essa concessão, ela não é exclusiva de Paulo. Porque normalmente as pessoas lembram-se do Paulo santificado, né, sem apreciar o trabalho que ele fez, um trabalho íntimo e um trabalho em nome de Jesus. E aí Emmanuel até pergunta, quanto custou a Paulo a limpeza de suas mãos? Poucos de nós indagamos com relação a isso. Lembramos que ele era um rabino famoso em Jerusalém, que tinha aqueles encargos públicos, que tinha um certo poder. No entanto, para que o Todo-Poderoso, para que Deus utilizasse, manifestasse pelas mãos de Paulo, ele sofreu as humilhações, né? E todos os sacrifícios pelo bem do próximo, pelo bem de seu semelhante. Ensinou o evangelho sob zombarias e açoites, aflições e pedradas. Apesar de escrever luminosas epístolas, jamais abandonou o tear humilde até a velhice do corpo. Então a gente observa que para a gente limpar as nossas mãos, precisamos limpá-la pelo trabalho no bem. Porque às vezes a gente suja as nossas mãos acusando o nosso próximo, ferindo o nosso próximo, sendo violento com o nosso próximo, matando o nosso próximo. E aqui, para ter as mãos limpas, a gente deve fazer exatamente o contrário. Paulo se sacrificou, sofreu as suas humilhações, foi
passou por pedradas e aflições, mas em nenhum momento ele titubeou. As suas mãos estavam sendo limpas de tudo aquilo, até mesmo que ele fez antes como Saulo de Tarso, e começou a utilizar as mãos dele exatamente para irradiar luzes pela sua renovação. Então, as mãos limpas nada mais reflete do que o estado da alma da criatura. A alma tem que estar limpa. E aí as suas mãos estarão limpas, não apenas as mãos, né? Então, ele vai finalizando aqui que a gente deve considerar isso que é muito importante. O Pai pode se manifestar por nós, sim, desde que nós nos disponhamos a nos limpar. Lembrei até daquelas bem-aventuranças do Jesus. Bem-aventurados que têm puro coração. Para a gente poder entender e fazer as vontades do Pai, é necessário esse caminho de pureza de coração. E aí sim, não só as mãos estarão limpas, mas todo o nosso corpo estará limpo. Finalizei, Vera. Tá bom. Então, vamos agora nos preparar para a prece. Então, eu peço a todos que pensem naquelas pessoas que gostariam de beneficiar com a prece. Eu peço licença a vocês para envolver a nossa netinha, que teve um probleminha na vista, está agora lá no IBOL sendo atendida. Então, eu estou pedindo e peço a vocês todos que a envolvam, né, para que tudo corra bem com ela. Tá bom? A nossa Julinha. Então, nós vamos agora elevar os nossos pensamentos a nosso Jesus, nosso mestre querido, tão amado, em primeiro lugar, para agradecer-lhe. Agradecer-lhe por tudo com que ele nos favorece, especialmente pelo imenso amor que ele nos concede no nosso dia a dia. Muito obrigada, mestre querido. Muito obrigada por toda essa dedicação, por todo esse amor, por todos os benefícios que o Senhor concede a todos nós em nossas vidas. Nesse momento em que estamos unidos pelos pensamentos, pelos sentimentos, Senhor Jesus, nós queremos rogar pelos nossos irmãos em todas as partes do mundo, da Terra, em todos os países, nos hospitais, nas ruas, nos lares, as pessoas que vêm sofrendo com essa doença tão terrível, que todos sejam fortalecidos, principalmente, Senhor, rogamos pelos profissionais de saúde que vêm lutando bravamente contra essa doença terrível e muitas vezes até afetados por ela. Nós rogamos por todos eles, Senhor, e pedimos que o Senhor nos ajude a vencer as nossas dificuldades internas, que nós saibamos, Senhor, agir como verdadeiros cristãos, sem julgar os nossos semelhantes, orando por aqueles que nos prejudicam, como o Senhor nos ensina, Senhor querido. Que a sua paz, Jesus querido, se estenda sobre todo esse planeta tão sofrido ultimamente. E nós rogamos também, Jesus querido, hoje, na noite de hoje, o seu amparo e a sua inspiração para a nossa Salete, que vai trazer a mensagem no estudo da noite de hoje. Muito obrigada, Senhor. Fique conosco, ampare-nos, proteja-nos sempre. Graças a Deus. Então, como eu já disse, né? Quem vai fazer, na prece, quem vai fazer o estudo de hoje é Salete. Eu acho que todo mundo que está aí conhece Salete, né? Eu acho que quem eu estou vendo, todo mundo a conhece. Tem algumas pessoas que estão vindo convidadas, né, Salete? Se tiver alguém aí, Salete é diretora de evangelização, né, da nossa casa, e vem trazer a sua mensagem. Ela geralmente não está aqui na reunião pública, porque nesse momento está acontecendo também a evangelização das crianças, né? Então, ela participa lá. Então, a gente vai dar a ela a palavra agora. Salete, pode começar. Boa noite.
São 20h43 e o estudo vai até que horas, Vera? Vai até as 20h30. Tá. Mas, Salete, lá na 21h30, né? Lá na agremiação a gente tinha o passe, aqui a gente não tem. Se passar das 20h30 não tem problema, tá? Ah. 20h30 já passou. Das 21h30, né? É 21h30. Bom, eu já tinha terminado. Tá bom. Tá, obrigada. Obrigada. Eu vou repetir as palavras da Vera, no sentido de nós aproveitarmos esses momentos em que nós somos muito felizes por podermos todos receber os ensinos que o Espiritismo nos traz, buscar, deixar fazeres, deixar vencer dificuldades, superar obstáculos e nos organizarmos e reservarmos, assegurarmos esse momento de buscar a mensagem de Jesus que nos alimenta, que nos fortalece. Nesse momento, as crianças que também, assim mesmo de casa, estão conseguindo receber a evangelização, estão tendo seus corações semeados pela mensagem do Cristo, pela compreensão, pela mensagem do Cristo que, de novo, também veio pelo Espiritismo. Então, nesse momento lá, cada uma no seu ciclo, recebendo os estudos preparados pelos evangelizadores, e como se nós todos estivéssemos hoje, agora, ligados pela atenção, conectados, voltados para esse estudo, crianças, famílias e todos nós, como se estivéssemos conectados à agremiação. É uma agremiação sem estarmos lá, né? Como se estivéssemos buscando a casa espírita para o alimento do espírito, para o consolo, para o entendimento da mensagem de Jesus vinda pelo Espiritismo. Então, que nós possamos ter um momento desse, nós todos juntos, vermos o que o estudo dessa noite pode nos robustecer e gerar reflexões íntimas que apliquem aos fluidos ao nosso redor qualidades de fortalecimento, de saúde, de fé, fluidos de calma, de confiança em Deus, fluidos benéficos para o nosso lar, para o nosso prédio, para o nosso bairro, para a nossa cidade, para a nossa pátria, para a terra inteira, né? Bom, nós estamos estudando aqui na reunião pública, nesse momento, ao longo dessas últimas reuniões, o capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, que é o Cristo Consolador. O capítulo do Cristo Consolador, ele se compõe do tema o jugo leve, consolador prometido, que foi o consolador prometido por Jesus, e depois, ao final do capítulo, Kardec colocou as instruções dos espíritos. Esse capítulo é muito sensível, muito tocante. E esse item 5 é o que hoje nós vamos estudar. Antes, eu vou ler o item 1 desse capítulo, que é assim, só porque foi trabalhado nas últimas reuniões, mas para nós lembrarmos, olha. Vinde a mim, todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei comigo, que sou brando e humilde de coração, e achareis repouso para vossas almas, pois é suave o meu jugo e leve o meu fardo. Está em Mateus, no capítulo 11, nos versículos 28 a 30. E aí vem
o item 5, que hoje nós vamos estudar. Então, eu vou fazer uma coisa, eu vou ler esse item 5 todo. Depois a Sônia vai me ajudar projetando esse item 5 e nós simplesmente vamos e passo a passo estudar esse item parágrafo a parágrafo para ver o quanto que de consolador e o que ele nos traz de reflexões importantes. Então, eu vou ler agora. Vamos tentar nos concentrar para acompanhar essa leitura e receber dela a mensagem, já senti o primeiro impacto que ela nos traz. Advento do Espírito de Verdade. Venho como outrora aos transviados filhos de Israel, trazer-vos a verdade e dissipar as trevas. Escutai-me. O Espiritismo, como fez antigamente a minha palavra, tem de lembrar aos incrédulos que acima deles reina a imutável verdade. O Deus bom, o Deus grande, que faz germinem as plantas e se levantem as ondas. Revelei a doutrina divinal. Como um ceifeiro, reuni em feixes o bem esparso no seio da humanidade e disse: vinde a mim, todos vós que sofreis. Mas ingratos, os homens afastaram-se do caminho reto e largo que conduz ao reino do meu Pai e enveredaram pelas ásperas sendas da impiedade. Meu Pai não quer aniquilar a raça humana, quer que, ajudando-vos uns aos outros, mortos e vivos, isto é, mortos segundo a carne, porquanto não existe a morte, vos socorrais mutuamente, e que se faça ouvir não mais a voz dos profetas e dos apóstolos, mas as dos que já não vivem na terra, a clamar: orai e crede, pois que a morte é a ressurreição, sendo a vida a prova buscada, e durante a qual as virtudes que houverdes cultivado crescerão e se desenvolverão como cedro. Homens fracos, que compreendeis as trevas das vossas inteligências, não afasteis o facho que a clemência divina vos coloca nas mãos para vos clarear o caminho e reconduzir-vos, filhos perdidos, ao regaço de vosso Pai. Sinto-me por demais tomado de compaixão pelas vossas misérias, pela vossa fraqueza imensa, para deixar de estender mão socorredora aos infelizes transviados que, vendo o céu, caem nos abismos do erro. Crede, amai, meditai sobre as coisas que vos são reveladas. Não mistureis o joio com a boa semente, as utopias com as verdades. Espíritas, amai-vos, este o primeiro ensinamento. Instruí-vos, este o segundo. No cristianismo encontram-se todas as verdades. São de origem humana os erros que nele se enraizaram. Eis que, do além-túmulo, que julgáveis o nada, vozes vos clamam: irmãos, nada perece. Jesus Cristo é o vencedor do mal. Sede os vencedores da impiedade. O Espírito de Verdade, Paris, 1860. Bom, o Espírito, essa mensagem que assinada pelo Espírito de Verdade, nós podemos compreender. É interessante que eu estava lendo, lembrei que esse meu evangelho não é a tradução do Leão Ribeiro. Talvez seja diferente do que outros que vocês tenham nessa tradução, mas enfim, que eu prefiro, mas é como se a gente compreendesse que fossem essas palavras em nome do Cristo, né? Trazendo mensagens como se fosse em nome de Jesus. E a gente vê aqui, logo no final,
no cristianismo encontram-se todas as verdades, são de origem humana os erros que nele se enraizaram. Eu sei que a gente agora vai pegar o documento e iniciar essa mensagem e começar pelo começo, mas é comum, às vezes a gente trabalha e sempre começa pelo final, mas esse final, eu me lembrei imediatamente que eu estou lendo o livro Dramas de Obsessão, de Bezerra Menezes, ditado a Ivone. Eu nunca havia lido esse livro. Eu estou já a mais da metade e impressionada, porque não sou conhecedora da história, não tenho grandes conhecimentos da história da humanidade. Inclusive, estou gostando muito de ler um livro com meu filho, que são Histórias do Mundo, lá do Monteiro Lobato, que eu estou aprendendo muito desde o começo lá. Mas esse livro, nós vemos quantas maldades, quantas atrocidades aconteceram no período da Inquisição e que a igreja fazia de perseguições com os judeus. É impressionante, eu fiquei impressionada. E que coisa, como nós pensarmos, eu conversando isso até no culto ontem, aqui em casa, a minha filha lembrou, mãe, e também aquela da tragédia, lá da noite de São Bartolomeu, que eles mataram em nome de Jesus, uma família inteira. Está lá nos Cavaleiros de Lumière, não, nas Voragens do Pecado, não. Cavaleiros de Lumière, né? É isso, Vera? Nas Voragens do Pecado e Nas Voragens do Pecado. É o primeiro livro da trilogia da Ivone. Nas Voragens do Pecado, o Drama de Bretanha, o Cavaleiro de Lumière e o Drama de Bretanha. Oi? Eles eram protestantes. Pois é, da Reforma. E esse Luís de Narbonne, lá de todo aquele contexto da Catarina de Médici, lá de Paris, ele persegue, por questões políticas, ele acaba sendo um instrumento disso, e vai e mata uma família inteira. E nessa, havia um pai, uma mãe, o Felipe, que era médico ali, e todos vivenciando, compreendendo com profundidade a mensagem do Cristo. Estendia aos empregados que moravam naquela casa, a família toda se reunia, lia o Evangelho, orava, compreendia as lições do Cristo, refletiam, e no dia que eles estavam, nesse momento, ele chegou e com a vestimenta, como se fosse um soldado da igreja, e matou a família inteira, né? Noite de São Bartolomeu. Mal não sabia, eu vou ter que... que bom. Eu ia fechar a janela, o vento já fechou. E não imaginava que ele pertencia àquela família, ele era da família espiritual daquela família que ele estava matando. E nós vemos, então, podemos compreender que o cristianismo que o Cristo trouxe não tem nada a ver como os homens se desviaram do cristianismo puro. Então, vamos lá ver, Sônia, você pode colocar, por favor? Vamos ver o que essa mensagem nos traz para reflexão. O que ela vem dizendo. Se hoje tivesse que ter uma música, que tinha que ser aquela, né, João Milho? Se me amais, então verás, né? É o Cristo Consolador. A música é linda. E tem desse capítulo. Pode passar, Sônia, por favor. Advento do Espírito de Verdade, capítulo 5. E tem 5, olha, ela começa dizendo, pode passar. Venho como outrora aos transviados filhos de Israel trazer-vos a verdade e dissipar as trevas. Escutai-me. O Espiritismo, como fez antigamente a minha palavra, tem de lembrar aos incrédulos que acima deles reina a imutável verdade. Ou seja, nós vemos aí que essa promessa do Cristo ainda na Terra, ainda
falando, preparando os discípulos para a sua partida, e falando por parábolas para que ouçam os que têm ouvidos de ouvir, e aqueles que pudessem compreender a mensagem, e até mesmo porque os 2 pontos principais da doutrina do Cristo era a crença em Deus e da imortalidade da alma, como a morte não existia, né? Que eram os 2 pontos centrais. E aqui havia aqueles que já poderiam compreender aquilo, outros não. E ele falou por parábolas, mas ele prometeu que enviaria o Consolador, que nos ensinaria todas as coisas e ficaria conosco, deixando claro que não era alguém, era uma mensagem, era uma doutrina que serviria de alicerce para cada um de nós para sempre, de origem divina. E ele está dizendo que vem como outrora, com o mesmo objetivo de libertação da criatura, de mostrar um caminho de soerguimento para Deus, o caminho, a verdade e a vida para o desenvolvimento das nossas potencialidades, para caminharmos em direção à nossa destinação, que é a destinação da luz, da perfeição, do desenvolvimento pleno, do cumprimento da lei de amor, de um dia chegarmos à condição que o próprio Cristo tinha quando veio à Terra, né? Desde quando ajudou a formar a Terra, ele estaria enviando mais uma vez a mensagem que ele mesmo veio ensinar, e ainda com revelações ainda mais amplas. Escutai-me, o Espiritismo, como fez antigamente a minha palavra, tem de lembrar aos incrédulos que acima deles reina a imutável verdade. Qual é a imutável verdade? Que não se modifica, que não, nunca vai se modificar. O Deus bom, o Deus grande, que faz germinem as plantas e se levantem as ondas. Revelei a doutrina divinal. Isso parece tão simplório, né? Tão simples isso, mas que conquista tão abençoada nós desenvolvermos, nós termos dentro de nós a crença no nosso Pai Criador, nosso Pai maior. Juntos lá na evangelização, os evangelizadores, nós fomos percebendo que os primeiros anos da infância, nós precisamos, lá, pequenininhos que já estão indo para o maternal, nós precisamos de todas as formas já iniciar, estimular, favorecer essa percepção, essa crença em Deus, desde pequenininho. Quem deixou você nascer na barriga da mamãe foi Deus. Quem criou as pedrinhas, os vegetais, os animais? Foi Deus. Quem foi que fez? Foi. Mas como Deus é bom. Deus, nosso Pai Criador. Como Deus tudo vê. Deus está em toda parte. Deus está dentro de nós. E lá na frente, nas grandes situações difíceis da nossa vida, o desenvolvimento dessa crença abençoada, dessa certeza de que somos filhos desse Pai maior, é dos maiores e melhores tesouros que poderíamos ter dentro de nós mesmos. O entendimento, essa crença absoluta de que Deus existe, de que Deus nos criou para o bem, para a luz, que nos ampara, que nunca nos abandona, que nos favorece o crescimento, que nos ama, que nos ofereceu condições dentro de nós, em potência, de nos desenvolvermos pela nossa vontade, que não nos criou perfeitos, que nos criou com todas as condições de nos aperfeiçoarmos, mas deseja que o façamos pela nossa escolha pessoal, pela nossa vontade, pelo nosso livre-arbítrio.
e que ainda colocou dentro de nós leis sábias, justas, que funcionam como uma bússola que mostra como olha, se você se afasta dessas leis que estão dentro de você, que revelam a minha vontade, você não se sente bem, você não se sente feliz. Naturalmente, a nossa destinação, a nossa natureza é divina. Daí que não adianta a gente fugir, nem nós vamos querer, é da nossa natureza que nós caminhemos para Deus, né? Mesmo que muitas vezes achemos que não. O Deus bom, o Deus grande, que é um só Deus, o maior. Às vezes as crianças, mas não tem outro Deus, mas não tem um não, o Deus é o maior que tudo, é a causa primária de todas as coisas, nada pode mais que Deus. Tem uma questão aqui do Livro dos Espíritos, que Kardec faz uma pergunta, em que é que na causa primária se revela uma inteligência suprema e superior a todas as inteligências, e eles respondem, os espíritos, tendes um provérbio que diz, pela obra se reconhece o autor. Pois bem, vede a obra e procurai o autor. O orgulho é que gera a incredulidade. O homem orgulhoso nada admite acima de si. Por isso é que ele se denomina a si mesmo de espírito forte, pobre ser que um sopro de Deus pode abater. Quer dizer, quando a gente se afasta de Deus e a gente cela os nossos olhos, nos enceguecemos com esse sentimento do orgulho, a vaidade, frutos do egoísmo, a gente não consegue identificar. E às vezes pessoas que mal sabem ler têm essa crença, né? Pessoas recém-saídas da adolescência, da infância, cultivam dentro de si essa certeza, mostrando a maturidade do senso moral. E Jesus, ele trouxe essa certeza em todos os momentos. A minha vontade, o meu alimento é fazer a vontade do meu Pai, o amor a Deus em todos os momentos, todo tempo ele queria fazer a vontade de Deus. Eu não sou bom, bom é meu Pai que está no céu. Todos os momentos mostrando absoluta fidelidade e amor ao Pai maior, e veio nos ensinar isso, nos impregnar desta certeza, nos envolver em tudo que fez dessa diretriz, desse sentimento abençoado, impressionante, que é o amor dele a Deus, com que nos envolveu. Como um ceifeiro, reunia em feixes o bem esparso no seio da humanidade e disse, vinde a mim, todos vós que sofreis. A gente vê até por muitos, a caminho da luz, muitas orientações, até mesmo estudando o Novo Testamento, nas próprias colocações e previsões dos profetas, que Jesus já estava há muito tempo, né, ajudando a formação da terra. E ele mesmo, como governador da terra, vai enviando seus trabalhadores, preparando esse caminho de educação íntima da humanidade inteira. Os espíritos que foram entregues como filhos queridos de Deus ao modelo e guia da nossa terra, ao Messias, ao nosso mestre, ao príncipe da paz, que haveria de nos conduzir, de ser o amigo maior que Deus nos deu nesse processo de educação íntima, de desenvolvimento intelectual e moral, de caminhar para o desenvolvimento, para nosso progresso, para nossa elevação. E ele coloca aqui, ele mandou os profetas, manda Moisés, manda João, mandou um monte de trabalhadores para ir preparando a sua vinda à terra. Vem à terra. Não é compreendido. Todas as coisas que vão acontecendo estão previstas 700, 500, 1000 anos antes, até por vários acontecimentos. Vai morrer, não vai quebrar nenhum osso, tanto vai entrar no burrinho em Jerusalém, provando que tudo foi planejado, que ele já trabalha, né, incansavelmente
nessa escola bendita que é a Terra, coordenando, apreciando e trabalhando, doando de si, como testificando o grande objetivo da criação de Deus para os espíritos, e é de colaborar na obra da criação. Jesus nos dá esse exemplo, né? Ele vem à Terra e depois ele envia, então, o Espiritismo. Vinde a mim, todos vós que sofreis. Nós estudamos o capítulo 5, o capítulo do Bem-aventurados os aflitos, e a gente pode ver, então, o tempo voa, né, Sônia? Passa o próximo, então. O que é esse sofrimento, né? Então, vinde a mim, todos vós que sofreis, né? Que sofrimento que nos faz rolarem as lágrimas dos nossos olhos? Que sofrimento é esse que nos compunge o coração, que nos mobiliza as forças? Quantos sofrem no nosso planeta, na condição de planeta de provas e expiações, está nesse momento de transição, em que encontramos vários espíritos em várias situações, mas dentro mais ou menos da mesma faixa, ainda de imperfeições. E ele coloca que ele veio, deixou a mensagem dele, quantos imediatamente se identificaram, se deixaram tomar. Lá no Há 2000 anos, nós vemos como Lívia do Públio Lentulus, o Simeão, a sua serva Ana, quantas pessoas, ao ouvirem o Cristo no seu convite do Sermão do Monte, se apresentaram até. Lá há 2000 anos, a gente observa Simeão, eles foram falar com Jesus depois, olha, eu quero participar desse banquete, eu quero colaborar para a implantação do reino de Deus. Quantos imediatamente, já mais amadurecidos, já com seus corações nas escolhas de se elevarem, de vencerem suas paixões, se apresentaram imediatamente a Jesus, desejosos de seguir esse caminho, de atender esse chamado superior, na compreensão de um Pai maior, e que ele era esse amigo que estendia a mão para o desenvolvimento íntimo, para o sacrifício do interesse pessoal, do homem velho, e queria seguir com ele. Mas outros tantos, talvez nós mesmos, né, ingratos, não aceitaram. E ele coloca, mas ingratos, os homens afastaram-se do caminho reto e largo que conduz ao reino de meu Pai, e enveredaram pelas ásperas sendas da impiedade, impiedade de ímpio, de crueldade. E nós observamos aquilo que a gente vê tanto no Livro dos Espíritos, que afastamos do caminho reto e largo. E embora a gente também saiba da questão da porta estreita, né? Nós nos afastamos de um caminho que é de autoconhecimento, de abrirmos mão dos interesses materiais, de sacrifícios para nos elevarmos, da escolha pelo bem, que ele próprio, Cristo, mostrou que quem deseja seguir esse caminho de cumprimento das leis de Deus que estão dentro de nós, de fazer a vontade do Pai, não será compreendido no seio da terra, né? Ainda. Porque o reino, como ele disse, o meu reino ainda não é nesse mundo. Porque o que reina ainda na terra são os interesses voltados para a matéria. E os homens afastaram-se do caminho reto e largo que conduz ao reino de meu Pai. As crianças sabem sempre responder isso, né, Sônia? Toda vez, às 19h30, quando começam as musiquinhas para acalmar, e às 19h45, quando dá início às historinhas de Jesus para ir preparando para ir para os ciclos, aparece assim a terra, Jesus. O que Jesus veio fazer na terra? E vem implantar o reino de Deus. E aonde está o reino de Deus? Aonde que veio implantar? Veio implantar o reino de Deus dentro de nós. O reino de Deus está dentro de nós. E a gente se afasta desse caminho reto e largo que conduz à conquista da pérola de raro valor, no desenvolvimento dessas virtudes para irmos construindo, desvendando, elaborando, edificando o céu.
e escolhemos nos afastar do cumprimento dessas leis, nos afeiçoando mais, desenvolvendo mais o inferno que o egoísmo proporciona, né? Meu pai não quer aniquilar a raça humana, quer que, ajudando-vos uns aos outros, mortos e vivos, isto é, mortos segundo a carne, porquanto não existe a morte, vos socorrais mutuamente, e que se faça ouvir não mais a voz dos profetas e dos apóstolos, mas a dos que já não vivem na terra, a clamar: orai e crede, pois que a morte é a ressurreição, sendo a vida prova buscada e durante a qual virtudes que houverdes cultivado crescerão e se desenvolverão como cedro. Por que essa colocação, né? Essa parte desse parágrafo vem reforçar que acreditamos em Deus e que o Espiritismo vem colocar mais claro ainda, depois dele próprio ter surgido após a crucificação, mostrando que a vida continuava. A gente encontra lá que a vida é imortal, nós somos espíritos imortais, os princípios básicos, né, do Espiritismo, a crença em Deus, a imortalidade da alma, nós não existimos em uma única vida, nós desencarnando, continuamos pensando, continuamos sentindo, então é natural que tenhamos o desejo de comunicar, é a comunicabilidade dos espíritos que se dá através da mediunidade, e uma coisa que a gente está vendo aí, tanto buscar, toda hora vem uma notícia que é a vida em outros planetas, mostrando o sentido verdadeiro da vida, como muitas escolas. A Terra não é a única escola, o universo é repleto de tantos e tantos locais em que Deus, infinitamente criando novos espíritos, esses se encontram nessa jornada de aperfeiçoamento, submetidos às leis sábias e perfeitas de Deus. E ele diz: meu pai não quer aniquilar a raça humana, quer que, ajudando-vos uns aos outros, mortos e vivos, isto é, mortos segundo a carne, que não existe a morte, vos socorrais mutuamente. Interessante. Qual deve ser o impacto da nossa crença absoluta de que a morte não existe? Eu sei que estou aqui de passagem, que esse corpo físico é um corpo abençoado, que me proporciona conviver com aqueles de que eu tenho necessidade de conviver, a oportunidade da vida. A gente até comenta aqui no sábado, tem um estudo lá do livro Libertação, e eu ficava assim, povoada de ideias sobre a Terra. Meu Deus, como ainda tem dor na Terra, quanto ainda maldade. A gente vê ali no livro Libertação, ditado pelo André Luiz, ao Chico, o que acontece, as descrições minuciosas e riquíssimas das características dessas cidades estranhas, dos mundos invisíveis aos nossos olhos que circunvizinham a Terra, formados pela existência dos pensamentos e dos sentimentos de espíritos que, despojados do corpo físico, habitam essas regiões. E são regiões que refletem o íntimo, porque morreu, não acabou. Os vícios que eu cultivei a vida inteira continuam comigo quando eu adentrar o mundo espiritual sem um corpo físico já despojado da matéria, da veste carnal. E eu vou estar atraído pelo que eu cultivei a vida inteira. Se foi o descaso à existência de Deus, se foi o desinteresse para o entendimento dessas leis que pulsam na minha consciência, se foi o completo desprezo aos deveres sagrados que tenho na vida, se foi a luxúria, a preguiça, ou a acomodação constante, beirando sempre ao bem que eu não faço e ao mal que eu faço por não fazer o bem, automática, naturalmente, eu vou estar povoando um local em que o meu mundo íntimo vai refletir essa pobreza, essa carência de construções legítimas dentro de mim. As construções legítimas são em direção ao Pai Criador, ao meu Pai, ao Pai que me criou, não para o sentido contrário do cumprimento dessa lei de amor. E lá a gente vê assim, que bênção é nascer na Terra, que terra abençoada, porque lá o sol brilha menos,
as plantas não são vivazes e perfumosas, não se ouve o canto de pássaros tão alegres que podemos ouvir, e a gente pode passar a valorizar muito essa nossa vida, essa oportunidade de renascimento na Terra. Mas se a gente sabe, já começa por aí, né? A gente compreender que a vida após a morte, a bênção de renascer num corpo, de novo na barriga de uma mãe, permitido pela bênção de dois seres que nos permitiram a vida, e que fomos nos desenvolvendo, e que ainda mais, né? Nós aqui, nesse momento, com a oportunidade bendita, misericordiosa, de estarmos tendo contato com essas orientações divinas. Tudo tem um porquê, né? Por que será? Para quê? Qual não basta que a gente saiba que a vida continua, mas ela precisa sedimentar, favorecer a construção dentro de nós de uma crença sincera para a mudança de hábitos, para reflexões de mudança íntima, de aproveitamento da vida no sentido reto e largo da implantação desse reino de Deus dentro de nós. E irmos nos despojando, nos afastando dos interesses materiais, porque a gente não pode, de novo, desejar que a nossa vida seja apenas para os deveres da terra, a prioridade seja a da realidade física. A gente viu com as crianças, né, que nós temos, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. Fazer a vontade de Deus na terra é o cumprimento dos nossos deveres da terra. Nós temos que trabalhar, nós temos que organizar o lar, nós precisamos pagar as contas, nós precisamos dar conta da organização, cuidar do nosso corpo físico, mas nós temos deveres no céu. Nós precisamos nos ver a nós mesmos, precisamos conhecer e identificar o que tem nos paralisado a marcha no sentido de amadurecermos moralmente, o que nos afasta de Deus, o que tem muitas vezes endurecido o nosso coração, nos feito errar nas mesmas questões. O dever do céu é a construção do céu dentro de nós. Precisamos nos debruçar no estudo, procurando compreender o que as leis de Deus, buscando esse entendimento, onde Jesus foi a expressão máxima desse cumprimento. Estudar, meditar, refletir incessantemente, nos fazendo perguntas, eu estou fazendo, isso é certo? Como eu estou agindo? Ele está dizendo aqui, ouvir não mais a voz dos profetas e dos apóstolos, mas a dos que já não vivem na terra, aclamar. Meu Deus, olha que coisa, né? Além do Cristo vir, depois ele envia o Consolador prometido, que Kardec dedicadamente dá a sua vida a reunir todas essas informações, a deixar a codificação toda pronta para ser estudada e ela ser um veículo, um instrumento de grandes transformações no seio, no íntimo de muitas criaturas. Ele coloca, ele depois, ali no prefácio do livro A Tragédia de Santa Maria, Bezerra, vem dizer advertência aos jovens de boa vontade. Ele diz que o plano espiritual, os tutelados do mundo invisível, preocupados com o que estava acontecendo com a juventude, eles rogam a Deus, preocupados porque os jovens estavam se deixando levar por leituras que estiolam as plantazinhas, que eles falam, que iam matando tarefas e sementes que brilhavam dentro deles mesmos e que na terra, possuindo um corpo físico e com aquela cultura de uma leitura depravada e perniciosa, eles se afastavam de tarefas e de que eles teriam que cumprir. É quando, então, os paladinos do Senhor, né, correm mesmo para enviar à Terra bênçãos que vinham do mundo maior, de leitura edificante para essa juventude de boa vontade. Olha aqui, olha. Não mais ouvir a voz dos profetas e dos apóstolos. Não que a gente não tenha que considerar os apóstolos e profetas, não é isso.
é que agora não só isso, não só o Novo Testamento, não só os Salmos, não só isso, não só as mensagens do Cristo, mas também as mensagens que chegaram. Só o Chico psicografou mais de 400 livros. Nós temos muitas mensagens. Os livros da Ivone são de uma revelação minuciosa que abre a nossa mente para os malefícios do suicídio, que nos despertam. Olha, não faz sentido. Olha o que sofre um suicida. O que a pessoa depois... Ela sofre no ato, ela sofre depois que se suicida, ela ainda vai sofrer por muitas encarnações o impacto de um dos piores atos que se pode cometer contra Deus, que é o aniquilamento do próprio corpo, da própria vida física. A gente não se mata e ainda causa um mal. É muito digno de compaixão. E essa médium trouxe essas mensagens todas. Por nada, ao acaso, temos recebido tantas lições e tantas mensagens por um acidente? Ou se não é, uma atitude, um passo a passo, uma ordem, um programa disciplinado com permissão do próprio Cristo em socorro aos nossos corações. Para que reflitamos do que temos feito de nós mesmos. Ainda nos agimos e caminhamos nessa postura de ingratidão, dando as costas a revelações de ordem divina há tanto tempo que nos convida a uma mudança íntima e um atendimento a essa vontade de Deus por amor a Deus e amor a nós mesmos. E nessa demonstração do amor de Deus e do Cristo, nessas mensagens reveladoras, essa certeza absoluta de que somos vistos, de que estamos aqui de passagem e que já estamos aqui, sim, construindo o céu ou o inferno dentro de nós desde agora, de acordo com as nossas escolhas. Crede, pois que a morte e a ressurreição, sendo a vida a prova buscada, a gente precisa renascer na Terra, é uma prova necessária. Que convivamos com aqueles que nos são difíceis com o esforço de aprender a amá-los. Que enfrentemos as calúnias, as dificuldades, as decepções com o esforço de aprender a perdoar. Que passemos, sim, pela luta de escolhermos viver no caminho do Cristo e as adversidades que vêm em decorrência do esforço de viver dessa forma, confiando de que Jesus não nos abandona e que tantas vezes talvez fôssemos nós a jogar pedras e criar obstáculos ao caminho daqueles que escolheram Jesus. E diz que a prova buscada, nesse sentido já de esclarecimento que o Espiritismo nos traz, aqui na Terra, de viver os momentos que precisamos viver, no cenário que precisamos viver, no seio familiar, no contexto social, nos momentos importantes que a Terra passa, com as doenças, com as dificuldades do nosso caminho, e durante a qual as virtudes que houver descultivado crescerão e se desenvolverão como o cedro. O Espiritismo é muito positivo. Ele nos abre uma visão sobre a vida, sobre Deus, sobre Jesus, esse amigo próximo, e sobre nós mesmos, que nos convida a crescer e nos promove em que, de uma maneira tão abrangente e comovedora, que nada na Terra, dessas ilusões que o mundo material nos convida, pode se assemelhar. Se nós nos lançarmos e cultivarmos ao desenvolvimento dessas virtudes, que o egoísmo não permite que a gente desenvolva, virtudes que nos libertam de um homem velho que cultivamos há muito tempo, essas virtudes se desenvolverão como o cedro. Sônia, vamos adiante, por favor. Homens fracos, que compreendeis as trevas das vossas inteligências, não afasteis o facho que a clemência divina vos coloca nas mãos
para vos clarear o caminho e reconduzir-vos, filhos perdidos, ao regaço de vosso Pai. Homens fracos que temos sido, né? As trevas das vossas inteligências. Deus nos deu a inteligência, mas é preciso que a gente use a inteligência, como nós estamos vendo também lá com as crianças, com bom senso, com sabedoria. A inteligência deverá nos conduzir à aplicação, a observar as leis de Deus, ao esforço de aplicar as leis de Deus na nossa vida. Essa é uma atitude inteligente. Não é inteligente se queixar. Não é uma estratégia inteligente a gente se revoltar. Não é uma estratégia inteligente por tudo a gente se encolerizar. A gente lê isso. A gente observa isso nas obras do que o André Luiz dita. O como a cólera, o ataque de revolta, como ele afeta os nossos órgãos, o que nós atraímos com atitudes assim. Não é inteligente nos habituarmos a uma fala ríspida, grosseira, de exigência com o outro e pouco afável, longe de desenvolver a indulgência e a benevolência de que nós tanto carecemos do outro. Isso tudo não são atitudes inteligentes. Nós como se povoássemos a nossa possibilidade intelectual e mental de trevas. E não é por falta de conhecimento, nós já temos o conhecimento. E ele coloca, não afasteis o facho, que a clemência divina vos coloca nas mãos para vos clarear o caminho. Os momentos que nós vemos, que temos vivido de estudo, mesmo da nossa casa, com os convites dessa mensagem no ESD, na segunda-feira, o contato com a mensagem, aquele momento da prece na quinta-feira, a prece e a página no Boa Nova sábado, o estudo do livro Libertação, nós estamos cercados desses convites de iluminação íntima. Nós sentimos o amparo do alto. É uma questão fluídica, de esforço para sentir, a gente sente esse amparo. Nós somos muito felizes, nós temos sido agraciados por essa oportunidade de entendimento. E nunca parece que nós estivemos tão perto de um entendimento amplo do que temos vivido na Terra, de qual o sentido da vida, de quem somos, de onde viemos, de para onde vamos, que o Espiritismo nos revela. Não afasteis o facho que a clemência divina vos coloca nas mãos para vos clarear o caminho e reconduzir-vos, filhos perdidos, ao regaço de vosso Pai. Mas se toda essa mensagem e esse estudo não estiver dentro de nós repercutindo num sentido de realmente nos esforçarmos para desenvolver dentro de nós essas virtudes que nos trarão a felicidade, o que nós estamos fazendo? Ainda procurando a postura do homem fraco? Sônia, passa, por favor. Sinto-me, olha que coisa, que sinto-me por demais tomado de compaixão pelas vossas misérias, pela vossa fraqueza imensa, para deixar de estender mão socorredora aos infelizes transviados que, vendo o céu, caem nos abismos do erro. Crede, amai, meditai sobre as coisas que vos são reveladas. Não mistureis o joio com a boa semente, as utopias com as verdades. Nós entendemos que aquela mensagem de bem-aventurados os aflitos são para todos os que sofrem, que têm aflições, aquela frase do bem, que serão felizes, bem-aventurados os aflitos, são para todos que estão sofrendo, são para os que sofrem, entregando a Deus as suas dores. Na compreensão que o Espiritismo até vem explicar, puxa, por que eu estou passando por isso? Deve ter um motivo. Porque Deus permite que eu esteja passando. Eu já sei que não estou aqui pela primeira vez. Por certo, essas são situações que eu agi inadvertidamente, porque Deus é muito bom, é justo e nos permite que reparemos aquilo que a gente estragou. E isso é muito importante para cada um de nós. É muito importante nós resgatarmos, repararmos nossos erros. Mas eu não posso
né? Isso que a gente vê estudando a queixa lá com as crianças, né? Adianta tentar fazer a vontade deles se queixando o tempo todo. Foi muito bom esse estudo. E hoje é isso, a queixa, tá? As crianças estão estudando lá, a reclamação, a queixa, mostra que a nossa rebeldia, no fundo a gente acha que não tem que passar, no fundo a gente acha que a gente é um coitadinho, no fundo a gente despreza esse entendimento de fato que o que eu estou tendo hoje é fruto de uma ação do passado. Há pessoas que até dizem, meu Deus, que coisa, coitada dessa criança que nasceu com essas dificuldades. Nossa, mas também que exagero. Exagero, a pessoa, tudo que ela passa, parece que ela fez alguma coisa no passado, fez, ainda tem que passar. Não, coitada é outra visão. A visão de que a gente faz uma maldade, a gente erra, e depois a gente vai ficar com isso dentro de nós, e as pessoas nascem com dificuldades e com dores por nada, sem motivo. Essa visão que o Cristo já trouxe nas entrelinhas e que o Espiritismo vem ampliar, esclarecer, é muito mais justa, é muito mais consoladora, de que somos espíritos e que estamos fazendo da nossa vida hoje, amanhã, o que estamos fazendo hoje. Das escolhas que estamos tendo, da maneira como temos procurado caminhar. E que hoje nós colhemos atitudes infelizes que semeamos um dia. E que é muito justo e muito bom que investamos, que possamos investir em nós nessa compreensão para que a gente cresça. O Espiritismo nos favorece o crescimento, a libertação desses sentimentos que vêm nos aprisionando e nos impedindo de caminhar, de ser feliz. E olha, Jesus sente compaixão não daqueles que acham, como nós vimos aqui que os espíritos responderam, o orgulho é que gera incredulidade, o homem orgulhoso nada admite acima de si. Ele vem para aqueles que pensam, que chegam a pensar, eu estou achando que eu não, realmente, essas dores, tenho sofrido, acho que eu queria mudar, será que eu estou fazendo alguma coisa errada? O que eu tenho feito de errado? Eu tenho sede, eu sinto que eu preciso, igual aquela pessoa, antes a gente conversou isso com as crianças, foi muito legal, aquela conversa que Jesus tem antes de contar a história da ovelha perdida. Uma mulher de má vida procura por Jesus. E os discípulos ficam impressionados. Senhor, mestre, você está conversando com uma pessoa, uma mulher de má vida. E ele vai e conta a história da ovelha. Aquela mulher de má vida, é certo, ela estava má vida, ela estava conduzindo erradamente a sua vida. Estava se comportando, tendo atitudes completamente ruins para ela. Mas ela não estava satisfeita. Ela foi procurar o governador da terra, que estava no corpo físico, na terra naquele momento, desejosa de mudar o rumo da sua vida. É para esses, é desses que Jesus sente por demais tomado de compaixão, pelas vossas misérias, do que vocês escolheram. Olha o que você escolheu para você. Você é muito amado por Deus. Você foi criado por Deus, não era para viver assim. Não é nessa direção que se vive. Você sofre porque você escolheu caminhos equivocados, maneiras infelizes de se conduzir. Anda em direção oposta, antagônica à vontade do meu Pai. Pela vossa fraqueza imensa, sinto-me por demais tomado de compaixão pelas vossas misérias, misérias desse sentido, de entendimento da vida, de rumo que se dá, que está se escolhendo, pela vossa fraqueza imensa, para deixar de estender mão socorredora aos infelizes transviados que, vendo o céu, caem nos abismos do erro. Onde está o céu? O céu está dentro de nós. Olhando para si mesmo, olhando para dentro de nós, acaba caindo nos abismos do eu não devo ter jeito. Não tem jeito para mim. Para mim não tem perdão. Olha como eu me comporto. Olha o que eu já faço. Eu acho que não dá. Deus não me amaria. Deus não me aceitaria. Eu não teria mais uma maneira de me refazer.
de me recompor, de construir uma pessoa nova? Tem. Crede, amai, meditai sobre as coisas que vos são reveladas. Não mistureis o joio com a boa semente, as utopias com as verdades. Vai ser necessário querer, vai ser necessário pensar, refletir, identificar o que se deve e o que não se deve fazer. O que é uma onda de sombra que a gente observa tão claramente na Terra, convites e apelos, que por fora bela viola, por dentro pão bolorento, que por fora chega a enceguecer, a querer enganar, mas quem está possuído, não mistureis as utopias com as verdades. Estamos vivendo um momento assim, de conflito de ideias, e nós que estamos tendo contato com essas mensagens reveladoras, com essa mão socorredora que se estende do Cristo a cada um de nós, já temos material suficiente para, olhando para o nosso íntimo, não mais ir pelas utopias e pelo joio. Querermos, de fato, orar a Deus, rogar forças pelo aproveitamento dessa boa semente e pela entrega, pela escolha dessas verdades. Vamos adiante, Sônia, por favor. E o último parágrafo, dizendo especificamente àqueles que já se dizem espíritas, que já compreendem que o verdadeiro espírita é o que se esforça para vencer as suas más tendências e que não por acaso viemos nessa vida e recebemos, já estamos engajados, já estamos engajados não é uma boa palavra, já estamos na posição oferecida misericordiosamente por Deus, na tentativa de colaborarmos com Cristo, já fomos chamados para para o auxílio da divulgação dos seus ensinos, não apenas falando, né, mas principalmente renunciando para esse ensino, apresentando esse estudo, renunciando a muitos momentos e, principalmente, nos esforçando para colocá-los em prática, para vivê-los por nós mesmos, porque somos os maiores necessitados. Ele coloca, espíritas, amai-vos. Este é o primeiro ensinamento. Lembrar que estamos todos na mesma situação, de muitas misérias interiores ainda, em necessidade de luta, de avançar. E instruí-vos, este o segundo. Nós não podemos nos afastar de momentos de contato com o alimento espiritual, de sorver esses ensinos. É nessa hora que parece que a gente respira, que a nossa cabeça recebe fluidos bons do alto, que nos envolvemos com essa força quando buscamos o Cristo, no entendimento dessas lições, na meditação desses ensinos e dessa mensagem. É um oxigênio, principalmente no momento que nós estamos vivendo. No cristianismo encontram-se todas as verdades. Cristianismo, a doutrina que o Cristo vivenciou e ensinou, está toda lá. Em muitos ensinamentos, em cada versículo que o Mateus, que Lucas, que João, cada um lá do Novo Testamento, são de origem humana os erros que nele se enraizaram, como inicialmente nós lembramos lá do Dramas da Obsessão e da Noite de São Bartolomeu. Eis que do além-túmulo que julgáveis o nada, vozes vos clamam, irmãos, nada perece. Jesus Cristo é o vencedor do mal. Sede os vencedores da impiedade. Então, o apelo nesse item 5, do Espírito de Verdade, nessa mensagem lá de 1860 em Paris, nos convoca a reflexão da crença em Deus, da imortalidade da alma, de como Cristo nos estende a mão socorredora, da necessidade de nós nos amarmos nesse sentido de procurarmos agir fazendo a vontade de Deus,
Amar a Deus sobre todas as coisas, amar a nós mesmos no esforço de escolher o caminho reto e ao próximo como a nós mesmos. E, irmãos, nada perece. Jesus Cristo é o vencedor do mal. Ele é o governador da terra. Ainda hoje nos aguarda, nos ama, conta conosco nessa luta íntima e nos convida a sermos os vencedores da impiedade, do ímpio, do mal, da crueldade. E o vencedor da crueldade, a crueldade começa dentro de nós, né? Nesse sentido do esforço que nós temos para amar, para servir, para andar em linha reta, em direção com Cristo, na busca da sua presença dentro de nós. Não nos afastando. Jesus está conosco. Deus está em nós. Nós é que, por impiedade, insistimos em caminhar para distante. E o convite é esse, a luta dentro de nós. Sede os vencedores da impiedade. Se estivermos cumprindo com esses deveres, estaremos colaborando para o desenvolvimento da terra. Estaremos caminhando muito humildemente, colaborando, exercendo dentro de nós a vontade de Deus. Então, que Jesus nos abençoe, nos fortaleça e que possamos prosseguir aproveitando esses momentos de estudo, de reflexão, de fortalecimento das nossas almas num caminho muito claro que o Espiritismo nos mostra e na presença muito certa do Cristo em nossas vidas, não como uma figura distante, mas como o nosso guia, como o nosso modelo, como o nosso amigo de todas as horas, né? Que Deus nos abençoe.